Então, a gente vai continuar falando algumas coisas sobre a lógica de provas, né? Algumas coisas de lógica matemática. E a ideia é basicamente a gente compreender como uma prova funciona. Aí tem, enfim, algumas curiosidades que a gente vai lembrar lá dos estudos de filosofia e tudo mais, que é só para a gente começar o raciocínio. E aí, uma frase nesse sentido, né? Que a gente tem uma afirmação que diz, por exemplo, todo homem é animal. E aí a gente tem uma segunda frase que diz o seguinte: todo homem é mortal. Aí a gente pode concluir com essas duas afirmações que logo todo homem, aqui é todo animal é mortal. E aí a gente vai ter um encadeamento, né, de ideias onde a gente vai concluir que se todo homem é animal, todo animal é mortal. E todo animal é mortal, então logo todo homem é mortal. E aí isso vem de um negócio que se chama silogismo, que é uma forma de raciocínio baseada na dedução. Aqui o que importa, na verdade, é que a gente está pensando num padrão de raciocínio, né? Então, eu tenho um padrão de raciocínio que se dá pelo seguinte. Estou dizendo que todo A é B, então esse A e B é alguma coisa, né, que eu tô afirmando, e aí todo B é C, logo todo A é C. Daí aqui é só uma motivação no sentido da gente aqui pensando em dedução, né? Então eu falo que alguma coisa acontece, alguma outra coisa acontece, e aí eu consigo deduzir uma conclusão a partir disso. Aí, o que a gente vai, em geral, pensar inicialmente é numa coisa que se chama lógica proposicional. Que vai ser o seguinte, ela vai se dar baseada em proposições. Deixa eu só colocar para carregar aqui no computador. Aí foi. Então, a lógica proposicional vai ser um sistema lógico que ele vai ser construído através de proposições. Vocês sabem, vocês já encontraram com essa palavra proposição? Já. Você consegue me dar uma definição do que seria uma proposição? Ou um exemplo? Tipo, supor algo e nisso tentar
chegar o mais próximo possível. Por exemplo, eu vou supor que 3 divide tal coisa, tal soma. Daí eu fico mexendo pra lá e pra cá, mexendo pra lá e pra cá, até chegar em algo que consiga mostrar isso. Uhum. Seria isso? É, exatamente nessa linha, né? Então, você começa. Você, o que você tem, né? Proposição. Você tem algumas frases descritivas, declarativas, algumas afirmações. E aí você começa primeiro com uma hipótese de alguma coisa, né? Então, por exemplo, você deu um exemplo. Qual você deu? Me fugiu agora. 3 divide tal soma. Ok, então você tem 3, divide essa. E você tem uma só. Aí isso aqui é uma hipótese, né? Uma proposição que vai ser do tipo hipótese. E aí você vai fazendo algumas implicações, e aí a gente vai ver um pouquinho mais disso, até você chegar em alguma outra que vai conectar nessa hipótese inicial com alguma conclusão. Então, de modo geral, a gente compreende assim, né? Quando a gente está pensando em proposições. Então, aqui a gente vai definir nesse tipo de lógica, é um sistema lógico que é construído baseado em preposições. Ops, proposição. Não tem E aqui não. Preposição é outra coisa lá. Na outro negócio. Proposições. E aí, dessas preposições, a gente vai construir os nossos argumentos e montar as implicações. E aí, a gente vai definir proposição da seguinte forma, como uma sentença como uma frase declarativa, talvez. Ou uma afirmação. Então, ou uma afirmação. Isso significa que eu não posso ter uma preposição que é, por exemplo, uma pergunta. Então, não posso ter uma preposição que é não sei, deixa eu pensar numa pergunta qualquer. Você gosta de matemática? Não é uma preposição, não é uma proposição, não é uma afirmação aqui, é uma pergunta. Mas se eu digo, por exemplo, Cristiana gosta de matemática, é uma proposição. Estou fazendo uma declaração de alguma coisa. E aí, a essa frase eu posso atribuir verdadeiro ou falso. Então, peraí. Então, Um exemplo de proposição seria Messi é o melhor jogador do mundo. oi? Um exemplo de proposição seria Aham. Messi é o melhor jogador do mundo. Messi é o melhor jogador do mundo. É uma proposição. Você está fazendo uma afirmação, declarando alguma coisa. Aí você vai atribuir um, um valor a ele. Então, que pode ser verdadeiro ou falso. Então, pode ser verdade. Ou pode ser mentira. Pode não ser o melhor jogador do mundo. Mas você consegue compreender, por exemplo, que uma pergunta eu não consigo atribuir um valor de verdadeiro ou falso para essa pergunta? Consigo sim.
Você consegue? Tipo assim, consigo entender que não consegue atribuir, Ah, né? tá, tudo bem. Não consegue colocar. Ah, ok. Então, por exemplo, se eu vou dar uns exemplos aqui. Se eu disser isso daqui, isso é uma preposição? É, só que é falsa. Sim. Apesar de ser falsa, né? A gente sabe que 1 mais 1 não é 4. Uma outra. Uma outra proposição, né? Álgebra linear é muito legal para mim. E aí eu posso atribuir um valor verdade, que é verdadeiro ou que é falso. E aí, o que acontece? Então, vamos pensar em exemplos de coisas que não são, né? Então, não só uma pergunta não é uma proposição, como alguma coisa desse tipo aqui. X mais 2 é igual a 3. Por quê? Dependendo de quem é x, né? X é uma variável. Então, a depender de quem é x, isso daqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Só que o que a gente vai exigir de uma proposição é que ela só pode ter uma atribuição. Então, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou dizer que proposições, elas não têm variáveis. Então, eu não vou ter algum x incógnita do qual eu não sei qual é esse valor. Certo? Então, tipo assim, uma proposição não pode ter nenhuma incógnita, porque dependendo do que ela for, pode ser verdadeiro ou falso. Não, e só pode ser um dos dois, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Então, eu vou exigir que uma proposição seja apenas verdadeira ou apenas falsa, né? Não posso atribuir dois valores. Não posso atribuir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, só escrevendo isso de modo falado, né? Como a gente tá falando. Aí, o que acontece? A gente pode pegar essas proposições, né, que estão soltas. Então, pensa que a gente tem o nosso vocabulário, né, matemático. A gente está iniciando nosso vocabulário com essas proposições. E aí, agora, eu vou combinar essas proposições usando conectivos lógicos. Então, eu vou ter as seguintes coisas, né? Eu vou ter negação, que eu vou representar, que eu até falei ontem, eu acho isso. Vou apresentar com esse símbolozinho, que é um L invertido. Eu vou ter uma conjunção, que é a mesma coisa que um E, que eu vou representar com esse símbolo. Então, eu vou juntar duas proposições. Posso ter uma outra coisa que se chama disjunção,
ou, que eu vou ter esse símbolo de V. Eu vou ter uma coisa que se chama implicação, que a gente vai representar como essa setinha, e eu vou ter uma dupla implicação. Que é o que a gente conhece como se e somente se. Que é essa setinha dupla para os dois lados. Aí, por exemplo, se a gente pensar, aí tem uma coisa que a gente vai chamar de tabela verdade, no qual a gente vai ter proposições e aí a gente vai atribuir um valor verdade para elas. Então, né, dada uma proposição P, e aí eu vou ter observar a negação disso, né? Então, se sempre que a minha proposição P for falsa, a negação disso É verdade. é verdade. Na verdade, o contrário, né? Peraí. Tô dizendo que aqui é falso, aqui vai ser verdade. Aí, quando P for verdade, a negação disso vai ser falso. E aí a gente pode pensar em tabelas verdades para outros conectivos que a gente tiver, né? Outras junções das proposições. Então, se a gente tem, tipo, um P e Q, e aí, quando, né, vamos pensar aqui. Então, tenho Eu tenho uma P. tabela verdade aqui no meu caderno. Foi na aula de matemática. Quando tem esse P, esse P que aí, Hum, tem aqui dizendo, quando P é verdade, Q é verdade, P e Q é verdade. Quando P uhum, é falso e Q é verdade, P e Q é falso. uhum, Quando P é verdade e Q é falso, P e Q é falso. E quando dois são falsos, é falso também. uhum. Então, o único jeito dessa P e Q ser verdadeiro é se ambos forem verdadeiros. Em todas as outras situações vão ser falsos. Para o caso do ou, é um pouquinho diferente. Se pelo menos um deles é verdadeiro, então a P, ok. Se pelo menos um deles é verdadeiro, toda essa proposição aqui É ela é verdade. verdadeira. Aí Então se só os é dois. falso porque os dois são falsos. Isso só é falso quando os dois são falsos. E aí a gente consegue ir fazendo várias combinações, né? Porque agora a gente não só tem as proposições, mas como também a gente consegue conectar essas coisas. Aí uma coisa, por exemplo, que a gente falou ontem, né? Que você tem uma implicação de um P vezes Q, né? E aí pensando nas provas que a gente queria fazer, né? Da lista sobre as equivalências e tudo mais, né? Então, a gente tinha uma série de proposições listadas e aí a gente queria provar as implicações. Aí, uma das coisas que foi falada é que, por exemplo, a gente mostrar que isso daqui é verdadeiro, essa coisa toda aqui, isso vai ser equivalente, então, né, mostrar que P implica Q
é verdadeiro, equivalente a mostrar que não P implica não... Isso, não que implica não P. Em particular, essa parte fez sentido? Porque um jeito da gente pensar, por exemplo, implicações, é como a gente pensar isso de uma forma mais intuitiva, né? Como um diagrama. Então, se eu digo que alguma coisa... Vamos tentar pensar no exemplo. O Cristino, Oi. eu mandei uma coisa no seu privado. Depois você olha. Tá, é pra eu olhar agora ou Se mais quiser tarde? depois, se não for, se for Tá, atrapalhar. ok. Aham. Então, tipo assim, se eu digo que alguma coisa... se né, P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Vocês conseguem ver isso? Deixa eu raciocinar aqui. Pensar assim. Então, uma forma intuitiva. Então, intuitiva. Eu vou dizer assim. Todos voltar no exemplo que eu comecei. Então, se eu dizer que todos os homens são animais. E aí depois eu falei que todos os animais são mortais. E aí a minha conclusão tinha sido de que todos os homens são mortais. Se a gente pensar nisso como um diagrama no qual eu tenho um conjunto A, onde tenho todos os animais estão aqui dentro desse conjunto, que eu vou chamar de Azão. Aí eu tenho um conjunto aqui dentro, que é o conjunto em verde, que eu vou chamar de H, que é o conjunto homens. E aí, essa é a minha afirmação 1, certo? Essa é a minha proposição 1, que eu tô dizendo que todo mundo que tá aqui dentro, tá dentro do conjunto A maior. Aí eu falo na minha afirmação, na minha proposição 2, né? A minha afirmação 2, que todos os animais são mortais. Então, o que eu tô dizendo tem um outro conjunto ainda maior do que esse, que inclui todos os animais, e eu tô chamando ele de M, que são os mortais. Estão aqui dentro. Então, vocês veem que eu consigo, de uma forma visual, eu consigo verificar que a minha implicação aqui é verdadeira, de que todos os homens são mortais?
E aí, se a gente pensar na contrapositiva, então o que a gente está falando aqui, né? Tô dizendo que todos os homens são animais e então tem um e, né? Ligando as minhas duas afirmações. E todos os animais são mortais. E aí o que eu tô dizendo é que isso vai implicar que todos os homens são mortais. Se a gente pensar agora na contrapositiva disso, contrapositiva. O que eu quero, né? Eu quero a negação do que implica a negação de P. Então, qual seria a negação disso daqui? Vocês estão acompanhando o que eu tô falando? Uhum. Tô pensando aqui. Acabei de reparar nesse desenho, tá parecendo aqueles desenhos da aula de biologia que tem as células. Olha o núcleo aí, é os animais. E todos os homens não são mortais? Tem Ou uma nem todos os homens certa... são mortais? Isso, nem todos, né? Tem uma certa sutileza aqui, porque qual a negação de todos? Vai ser, existe alguém pro qual isso não é verdade. Existe um homem que não é mortal. Não seria isso? Exatamente, a negação disso. Então, não quer. Vai ser, existe um homem que não é mortal. E aí a negação de P aqui, tô pensando que talvez esse não seja o exemplo mais... o melhor exemplo, porque tem um E aqui, tem um todos, tem algumas coisas que complicam a nossa situação. Mas aqui, no fim das contas, eu vou supor, né? Vou supor que existe um homem que não é mortal. E aí eu vou ter que chegar na conclusão de que ele não é um animal. E ele não é um mortal, né? Ou ele, né? Então, o que acontece? Eu vou supor que a ideia, né? Eu vou supor que existe um homem que não é mortal. E aí, a negação desse P
é que ou ele não é Nossa, agora eu estou confusa. Deixa eu pegar um exemplo mais fácil. Tô confundindo vocês, falando muitas abobrinhas? Não, não. Não, tá não. Tá de boa por enquanto. Sem muita Que, se, a, confusão. se a gente pensar, talvez, num exemplo um pouco mais... sem pensar em palavras, se a gente só dizer alguma coisa de que A implica B e representar isso de uma forma de diagrama, né? No sentido de que todo mundo que está em A vai estar dentro desse conjunto maior B, e aí se eu tento provar uma contrapositiva onde não B implica não A, o que eu estou dizendo é que necessariamente se eu tomar Então, tipo assim, se eu tomar alguma coisa que é a negação de B, então ele vai estar fora desse conjunto B, né? Ele vai estar no complementar de B, que é quando isso daqui não é verdade. E aí lembra que eu mencionei que a proposição ela só tem uma atribuição de valor possível. Então, eu estou dizendo que para todo mundo aqui é quando B é verdadeiro. E aí eu tô pegando alguma coisa aqui que tá fora, então necessariamente se não é verdade, não é verdade para B, então não tem como ser verdade para A. Não tem como ele estar aqui dentro de A, estando fora de B. Faz sentido? Não, não consegui entender não, essa parte aí. Também não. Eu entendi a parte de cima, de que quando você Essa riscou o B. aqui. É, isso aí. Agora, essa da negação, não entendi não. Tá, então vamos pensar assim. Se a gente pensar numa implicação, né? A gente tem que A é verdade e a gente quer chegar no fato de que A, na conclusão de que B é verdade, partindo de A, né? Então, suponho que A é verdadeiro, A é a minha hipótese e B é a minha conclusão. Aí, a gente vai ter um conjunto, né? Onde eu tô tentando formular porque eu tô tipo assim, na minha cabeça faz todo sentido. Já senti isso, tipo assim, na sua cabeça faz todo sentido. Agora, quando quer passar pra pessoa, na cabeça dela não faz sentido. Você poderia repetir de novo a implicação que você fez, Cristiano? Então, eu tenho uma coisa que é assim, tem uma hipótese e aqui eu tenho uma conclusão. E o que eu tô dizendo é que eu quero partir de A e chegar na minha conclusão B. E Todo A é B. sempre que A é verdade, então B também é verdade. Tá. Se não for B, então não é A também. E aí eu tô pegando alguma, né, aqui pensando na contrapositiva. Eu tô pegando a negação de B
Sim. E eu tô dizendo que se B é falso, então A também é falso. A também é falso. Sim, sim. Então, vamos pensar aqui. Vamos supor que a gente tem conseguir pensar no exemplo. A é o conjunto de estudantes do NES. Então, minha mente funcionou, capaz de formular um exemplo. E aí, B é o seguinte: B é um conjunto de humanos. Aí, a minha implicação, né, a minha hipótese é que se eu tenho um indivíduo que ele é um estudante do NES, isso é verdade, então a minha conclusão é que ele é um humano. Então, vocês estão aqui, né, estudantes do NES, e isso está dentro do conjunto humanos que existem no planeta. Aí, se a gente pegar a negação de B, seria indivíduos que não são humanos. Então, por exemplo, a gente tem um cachorro. Então, a gente conclui que ele não está dentro desse conjunto de estudantes no NES, porque a gente não tem nenhum estudante que não seja um humano. Fez mais sentido? É isso, agora eu entendi tudo. Enfim. Mas é que é só para pensar de uma forma um pouco mais visual, é meio confusa essas coisas da implicação, mas um jeito mais rigoroso, talvez, de ver que provar isso daqui equivalente a provar isso, é que se você fizer a tabela verdade para essa implicação e aí fizer uma tabela verdade para essa daqui também, você vai ver que elas são equivalentes. Então, tipo, sempre que isso daqui é verdade, isso daqui também é verdade. E sempre que isso daqui é falso, isso daqui também é atribuído um valor falso. Acho que a gente pode dar uma pausa por aqui, porque já tá ficando meio tarde. Eu vou Tudo parar a bem. gravação. Então, tchau, galerinha do YouTube. Deixa eu parar aqui. Deixa o like.